Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Pega o seu exemplar da Bíblia, por favor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja. Hoje, eu devo dizer que estou vivendo uma das piores e mais tristes experiências da minha vida como itinerante. São quase 15 anos de estradas, de viagens, de agendas, de compromisso. E pela primeira vez, nós estávamos ali no hotel se ajeitando para vir. Eu estava tomando banho, muito feliz de atender essa agenda, quando de repente nós descobrimos que eu não trouxe os meus trajes para pregar. E nunca passei por isso, em todos os anos da minha vida pregando a palavra. Muito obrigado. Fiquei muito preocupado, falei com o Rafael e disse a roupa não veio. Ele, como assim? Disse, não veio, não vai dar certo. A gente veio com a malinha, na mala veio as roupas da varoa, veio os utensílios de higiene, material de higiene, veio as nossas Bíblias, e sobre a mochila veio os calçados, e a gente sempre põe as calças, camisas e o terno sobre o cabide e a capa de um dos ternos, e já estava tudo arrumadinho desde ontem, e só Deus para explicar na eternidade, naquele grande. Marcos capítulo 5, encurva a sua cabeça, por favor, rapidinho. Eleve os seus pensamentos ao trono da graça. Eu sei que você já adorou, você já louvou nesta noite, já honrou ao Senhor com o seu culto, mas eu quero te convidar a fazer uma oração especial comigo. Pai, estamos aqui diante da segunda etapa deste culto, e eis aqui uma igreja, Senhor, com um coração que almeja ouvir a Tua voz que ecoa também através da pregação. Pai, Tu sabes que esta palavra, ela foi direcionada pelo Senhor para esta noite, e tudo que foi ministrado aqui, antecedendo a minha participação, confirmou a palavra que o Senhor me entregou para esta noite. Por isso eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abra os ouvidos da Tua igreja para compreender o que o Senhor tem para falar, e que eles recebam como resposta dos céus as orações que eles têm feito neste lugar, Senhor. Repreende todo arrebatador de semente. Hoje é uma noite em que o Senhor quer libertar, quer salvar, quer restaurar, quer trazer direção, e eu creio que tudo acontecerá segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Quem está aqui pode dizer amém? Amém. Marcos capítulo 5. E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada, ou talvez a sua tradução diga, qual vivia nos sepulcros. Aonde é que ele vivia? E nenhum homem podia prendê-lo, não concorrente, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas, e em pedaços grilhões quebrados em parte, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre noite e dia ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou. Ele fez o quê? E clamando em grande voz disse: o que tenho eu contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Pois ele lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E então perguntou qual o seu nome, pelo que ele respondeu dizendo: o meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia-lhe muito que não os enviasse para fora daquela cidade, ou daquela terra. Ora, estavam ali perto dos montes, nos montes, uma grande manada de quê? De porcos se alimentando.
E todos os demônios lhe pediam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. Quem pedia isso aqui a Jesus? Os demônios. E imediatamente Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada desceu de forma violenta pelo declívio para o mar. Eram cerca de aproximadamente 2.000 porcos, e todos se afogaram no mar. Então os que apacentavam os porcos fugiram, anunciaram na cidade e nos campos, e eles saíram para ver o que tinha acontecido. Podeis se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Bem, eu já expliquei as razões pela qual eu estou vestido meio esquisito hoje, então eu creio que vocês não vão distrair a atenção de vocês para a aparência do pregador, mas vocês estarão atentos ao que Deus quer falar nesta noite. Eu sempre apresento de forma muito responsável as características de cada uma das narrativas do Evangelho de Cristo. Nós sabemos que o Evangelho, ele é único. O Evangelho é único. E ele pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, este Evangelho, sendo único, ele é descrito, ele é relatado por diferentes pessoas. E cada uma dessas narrativas, pelo menos das que encontramos no exemplar da nossa Bíblia, contém uma característica diferente, mesmo tendo sido escrita através de uma inspiração do mesmo Espírito, pois a palavra diz que todas as Escrituras são divinamente inspiradas pelo Espírito de Deus. Nós sabemos que o Espírito que inspira esses homens a escrever o Evangelho é o mesmo Espírito, mas ele possui características diferentes. Eu costumo falar, existe o Evangelho segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu João, mas o Evangelho é único. E vocês vão observar essas diferenças de características. Quando você vai a fundo estudar, você entende a razão dessa diferença de característica. Nós vamos ver que a princípio cada um tem um público-alvo diferente, e por trás das verdades que eles querem falar sobre aqueles dias que eles viveram com Jesus, ou que eles ouviram que outras pessoas viveram com Jesus, vocês vão observar que há uma objetividade maior por trás de tudo isso, que quando você estuda a fundo cada um desses livros, você começa a entender qual é essa objetividade. Por exemplo, talvez vocês já ouviram falar que o Evangelho segundo escreveu Mateus tem uma característica voltada para apresentar Jesus como sendo o rei que os judeus tanto esperavam, descendente de Davi, para herdar o trono perpétuo. E essa é a razão pela qual o próprio Mateus, ele inicia a narrativa da sua participação falando sobre a genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e ele vai trazer desde o início essa genealogia, porque ele tem como objetivo isso. Ele quer apresentar ao seu público-alvo, que será a princípio os judeus, ele quer apresentar a prova viva de que esse Jesus que foi crucificado é o rei dos reis que eles tanto esperavam, descendente de Davi. Então essa é uma das predominantes características do Evangelho que você encontra em Mateus. É o Evangelho conhecido como o Evangelho do Rei Jesus. Lá em Lucas vocês vão encontrar uma grande característica, que é a característica das mensagens. O Evangelho segundo Lucas é o Evangelho que se caracteriza nas palavras, nas letras que saíam dos lábios de Jesus. Vocês podem observar que Lucas, ele era um homem culto, era um homem muito inteligente, era um homem formado no campo da medicina, inclusive foi o médico do apóstolo Paulo. E esse mesmo Lucas se converte e usa da sua capacidade intelectual, inclusive a sua capacidade em dominar a língua grega, e ele vai usar dessa capacidade que ele tem para contribuir com o crescimento do Evangelho. Então ele vai procurar as testemunhas oculares para que elas relatem o que elas viram Jesus fazer e falar.
E vocês vão ver que quando Lucas começa a escrever, ele sempre dá muita ênfase nas palavras que saíam dos lábios de Jesus. Inclusive é por isso que é identificado como o Evangelho das Parábolas. Só no capítulo de número 15, nos primeiros versículos, ele fala sobre 3 mensagens que Jesus pregou: a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida. E vocês vão encontrar inúmeras parábolas que Lucas faz questão de descrever, inclusive até quando ele vai falar sobre os milagres, sobre a manifestação de poder através da vida de Jesus. Antes ele faz questão de falar que naqueles dias que Jesus manifestou tamanho poder, ele deu primeiro prioridade à sua palavra. Isso acontece inclusive em Lucas capítulo 5, quando ele vai narrar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele faz questão de dizer que Jesus pede o barco emprestado, porque a multidão está apertando Jesus para quê? Para ouvir a palavra. Então ele diz que Jesus entra no barco, pede para afastar o barco e ainda senta e prega para a multidão. Lucas é assim, ele faz questão de frisar a importância da palavra e das pregações de Jesus. O Evangelho segundo João é identificado na característica do Evangelho dos sinais. Nós sabemos que os judeus possuíam uma lista, Rafael, muito grande, que eles chamavam ela de lista dos sinais. Inclusive tem uma mensagem de longos anos que eu carrego, que Deus me revelou, conhecida como quem tem a lista dos sinais. E eu falo sobre essa lista, que os judeus criaram uma lista baseada nas profecias messiânicas. A maioria desses sinais que eles extraíram dessas profecias, elas foram baseadas nas profecias que Isaías escreveu. Então, vários profetas deixaram profecias que traria uma identificação do verdadeiro Messias, para que eles não recebessem um falso Messias. E nós sabemos que, historicamente falando, muitos se levantaram dizendo: eu sou o Messias que Deus enviou. E para que eles não recebessem um falso Messias, eles pegaram e resolveram criar um concílio, onde eles disseram: vamos extrair das letras dos profetas e das escrituras todas as profecias referentes ao Messias. Por quê? Porque quando alguém se manifestar como Messias, nós vamos procurar esse sinal na vida do mesmo. Se os sinais estiverem acontecendo, de fato esse é o Messias. Por isso que aqueles que são apaixonados pela leitura da Bíblia, quando estão lendo o Novo Testamento, vão encontrar diversas vezes, não é uma nem duas, os fariseus, os escribas, os saduceus, os principais da sinagoga procurando a Jesus e perguntando para ele: tu és o Messias? Se tu és o Messias, o enviado de Deus, nos dê um sinal para que a gente creia que tu és o Messias. Eles tinham essa lista e eles queriam ver se Jesus fazia na frente deles algum sinal que estava inserido naquela lista que eles possuíam. E João é conhecido como o Evangelho dos Sinais exatamente por isso, porque ele escreve a maioria desses sinais que Jesus realizou, porque ele tem como objetivo provar ao público-alvo: olha, os sinais que foram profetizados acerca do Messias se cumpriram durante o ministério de Jesus. Então, nós estamos servindo ao Messias certo. Jesus é o Messias dos sinais. Eu vou abrir um parêntese para dizer algo aqui. Aqueles principais da sinagoga, fariseus, escribas, saduceus, que procuravam a Jesus e pediam sinal, e Jesus dizia para eles: para vocês não será dado sinal nenhum, a não ser o sinal que profetizou o profeta Jonas. Por que Jesus negava o sinal para aqueles homens que pediam? Porque eles investiam os valores das coisas. Eles diziam: se tu és o Messias, nos dê um sinal, nos mostre um sinal para que a gente creia. Só que na ordem celestial os valores são invertidos. Não é ele fazer um sinal para eu acreditar. Eu preciso acreditar primeiro para que ele faça o sinal. E é engraçado porque nós continuamos invertendo esses valores. Eu sempre reforço a ideia de que o nosso culto, ele precisa ser racional, e que nós precisamos entender a ideia central de um culto. Algumas pessoas entendem que o culto é algo que eles vêm para receber de Deus algo, que eles vêm para o culto para assistir Deus manifestar algo, e nós criamos essas falsas ideias sobre o culto que distorce a grande verdade do culto, porque o culto não é outra coisa senão um sacrifício de adoração que se presta a uma divindade.
Então culto a princípio não é o que eu vou para receber, culto é o que eu vou levar. E é por isso que tem muita gente que entra no culto e sai do culto e não tem as maiores experiências que poderiam ter, porque estão fazendo o que os fariseus faziam quando buscavam em Jesus o sinal. Se tu és o Messias, nos dê um sinal para que a gente creia. Está errado. E nós tomamos banho, nos arrumamos e vamos ao culto como quem vai ao entretenimento. E quer ver que muitas das vezes você faz o que os fariseus fizeram? Quantas das vezes você já saiu de casa dizendo: tomara que hoje o culto seja sensacional, tomara que hoje o culto seja apoteótico, tomara que hoje o culto seja bom. Está errado. Porque quando você cria expectativas de que ao culto que você está indo, ele precisa ser bom. Quando você fala: eu espero que o culto seja bom, tomara que o culto seja bom, você já está declarando que você não está levando o culto. Você está indo entreter no culto. Você está indo medir o culto, mas não está levando o culto. Então, quando eu entendo e eu coloco a ordem dos valores em seu devido lugar, eu não crio expectativas. Tomara que o culto seja bom. Eu saio de casa dizendo: hoje eu vou oferecer o melhor culto da minha vida ao Senhor naquele lugar. Você entendeu? Se você nunca fez isso antes de sair de casa, você já errou quando saiu do culto. Porque quantas pessoas saem do culto e dizendo assim: nossa, você já viu que o culto foi frio hoje, não foi? O culto foi fraco, nossa, que culto fraco. Nossa, senti que o culto hoje foi tão vazio, tão fraco, tão sem Deus. E quando nós desqualificamos o culto que nós fomos, nós estamos qualificando o nosso próprio culto. Porque o culto quem presta somos nós. Então, quando eu saio dizendo o culto hoje foi horrível, eu estou dizendo o culto que eu dei foi horrível. Quando eu digo: nossa, o culto hoje foi fraco, é porque o culto que eu dei foi fraco. Porque o culto quem dá sou eu não vou assistir o culto, eu vou levar o culto. Vocês entenderam? Eu já vou entrar na mensagem. É porque eu sempre tenho que trazer o reforço dessa ideia, porque tem gente que vai ao culto, assiste ao culto, sai do culto e a vida continua exatamente a mesma. E não tem experiências incríveis que poderia ter tido e obtido durante o culto. Quantas das vezes que nós estamos no culto e ficamos achando que temos uma capacidade intelectual tão grande que nós só podemos esboçar uma reação a partir do momento em que nós sentimos que Deus está no ambiente. E existem algumas pessoas que acham que são tão cheias de conhecimento e que acham que são tão cheias de experiências e que talvez até mesmo pela quantidade de tempo que elas já servem a Deus, que elas acham que elas podem entrar no culto e ficar medindo o culto. E elas dizem assim: eu só vou dar glória quando eu sentir que Deus está falando. Enquanto eu não sentir um arrepio, eu não vou esboçar nenhuma ação aqui nesse culto. Está errado. Porque não é sentir Deus para eu dar glória. Eu dar glória para eu sentir Deus. Não é Deus descer no ambiente para que eu comece a adorar. É eu adorar para que Deus possa descer no ambiente. Toda ação gera uma reação. O problema é que tem crente carona. Pastor, o que é crente carona? Eu falei disso aqui, dessa característica, quando eu falei dos sinais, porque Deus me clareou a mente para abrir um parêntese e falar sobre isso. E por mais que tenham pessoas que saem de casa dizendo assim: tomara que o culto seja bom, como quem está indo a um cinema assistir um filme, sabe? Porque quando eu vou ao cinema, eu estou indo entreter, e toda aquela produção cinematográfica foi realizada para satisfazer o prazer do seu público. Então, eu estou pagando o ingresso, eu vou sentar naquela sala e aquele filme tem que me agradar. Se o figurino não for bom, eu vou falar mal. Se a atuação do protagonista do filme não for boa, eu vou falar mal. Se eu resolver assistir dublado e a dublagem for horrível, eu vou falar mal, porque aquilo ali foi produzido para mim. E eu paguei por aquilo ali. No culto não. Só que por mais que tenham pessoas assim, sempre tem pelo menos 3 pastores. Pelo menos o pastor, a esposa e mais alguém no meio dos levitas ou na nave da igreja. Sai de casa dizendo assim: hoje eu estou levando um culto para Deus. E aí toda ação gera uma
reação. Então Deus vai descer, Deus vai se manifestar, Deus vai falar por causa daquela meia dúzia, ou 3 ou 1 dúzia que veio trazer o culto. Pastor, por que você falou do crente carona? Porque aqueles que vêm trazer um culto são aqueles que trazem a presença de Deus ao ambiente para receber o culto. E aqueles que ficam, não vi nada ainda, não senti nada ainda, esperando Deus falar, esperando um arrepio aqui. Aí Deus desce por causa dos outros que já estavam adorando. E aqueles experientes, os crentão que estavam medindo o culto, é impossível não sentir Deus quando Ele desce. Quando Deus desce, o ambiente muda e até quem não adorou sente que o ambiente está diferente. Aí, aonde é que começa a se manifestar o crente carona? É o crente que não trouxe a presença, que não trouxe o culto, mas quando Deus desce, ele começa a dizer: ai, estou arrepiado. Aí começa a chorar: ai, Jesus está aqui, eu conheço a presença dele. Aí quando Deus começa a falar, o ambiente muda, Deus começa a usar alguém em profecia, línguas estranhas na nave da igreja, essa pessoa começa: Senhor, fala comigo. Quer ir na carona de quem trouxe a presença. Olha para quem está do seu lado e diga: você vai na minha carona ou você já adorou a Deus essa noite? O culto ele é dividido em 2 etapas. Quantas etapas? 2. A primeira etapa é responsabilidade nossa, igreja. A primeira etapa é responsabilidade nossa. Então nunca saia do culto julgando quem pregou, quem dirigiu o culto, quem cantou, o ministério de louvor. Não saia colocando a culpa nos ministros de altar, porque o culto quem presta somos nós ao Senhor. E Deus jamais vai deixar de reagir ao seu culto. E existem 2 etapas, e o próprio Deus dividiu o culto em 2 etapas. Por quê? Porque o que Deus tem com a igreja é aliança. E a aliança é via de mão dupla, é reciprocidade. Então Deus entendeu: eu preciso dividir o culto em 2 etapas. Por quê? Porque a primeira etapa a igreja vai fazer apresentar o que trouxe para mim. Então é o momento que a gente canta, que a gente adora, que a gente oferta, que a gente dizima, que a gente dá glória a Deus, que a gente canta com louvor, que a gente canta com ministério. Por quê? Porque a gente está dizendo: Senhor, aqui o que nós trouxemos como igreja ao Senhor é o nosso culto. E aí agora nós estamos iniciando a segunda etapa, que não é de baixo para cima. A primeira etapa é nossa oferta, é nosso dízimo, é nosso glória a Deus, é nossa oração, é a gente cantando com o ministério de louvor, é a gente trazendo o culto para Deus. A segunda etapa é Deus respondendo ao culto que a gente trouxe. Aí já não é nós que fazemos. Aí é Deus que cura, aí é Deus que fala, aí é Deus que liberta, batiza com o Espírito Santo, abre porta para quem estava com a porta fechada. Deus faz coisas tremendas em resposta ao culto que a gente apresenta, amém? Então, fechando parêntese, o Evangelho segundo João era esse, o Evangelho dos sinais. O Evangelho segundo Marcos também tem a sua característica. Qual a característica do Evangelho segundo Marcos? A característica do poder. Você pode dizer essa palavra comigo, mas fala como crente: poder. Tem gente que diz: crente até o diabo é mesmo? Você que pensa. Quando Tomé duvidou que aquela visão que ele estava tendo era de Jesus o crucificado, Jesus disse: toca aqui, Tomé. Toca aqui agora, Tomé. Toca aqui, Tomé. Aí ele disse: Senhor da glória, Jesus, larga de ser hipócrita, seja crente. Você está falando porque você viu e tocou. Seja crente. Crente é quem crê antes de ver. Fala como crente: poder. E por que ele tem essa característica? Porque os que aqui têm um conhecimento mais abrangente sabem que Lucas, a princípio, ele tem um público-alvo que são o público dos romanos, que estavam se convertendo naquela época. A sua participativa acontece por volta da 6ª década depois de Cristo, por volta de 64 a 70 depois de Cristo, onde ele escreve aqui este livro que nós conhecemos hoje como Evangelho segundo Marcos. E ele quer alcançar a princípio, que eles não têm noção da dimensão do que eles estão fazendo, e que esse livro vai se estender por toda a humanidade. A princípio ali, ele vai alcançar os romanos, o público romano.
E ele sabe que aquele público com quem ele vai lidar é um público que está familiarizado com o termo militar, porque os romanos é a maior potência mundial daquela época. E para falar com o romano, irmão, no que diz respeito a credibilizar alguém, é difícil. Por quê? Porque naquela época você teria que provar o poder que essa pessoa tem, porque era um povo poderoso, extremamente poderoso. Inclusive dominavam, subjugavam o próprio povo de Deus daquela época, que eram os judeus. Então era tipo assim: quem é Jesus? Um romano. E aí eu teria que mostrar: vocês estão familiarizados com muito poder, né? Poder bélico, poder militar, poder para dominar, poder de autoridade para delegar autoridade sobre as outras nações. Vocês estão muito familiarizados com esse termo poder, né? Deixa eu falar uma coisa para você: sabe quem é Jesus? Ele não tem poder, ele é o próprio poder. Então essa é a característica. Ele vai provar que Jesus é o poder manifestado entre os homens. É por isso que, diferente de Mateus, ele não fala Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, ele não perde tempo com isso. Ele já começa dizendo assim: veja João Batista pregando no deserto o arrependimento, e esse era aquele que era aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. E ele já fala: Jesus nasceu, cresceu, foi batizado. E no primeiro capítulo ele já começa a falar: Jesus começou a entrar na sinagoga e manifestar autoridade e poder, curando os enfermos, libertando os demônios. Ele já entra no capítulo 1 arrebentando, dizendo: eu estou falando daquele que é munido de todo o poder. Diz comigo: poder. Poder da palavra dínamos, que dá origem à palavra dinamite. E o que é dinamite senão aquilo que causa explosão, bomba? E é por isso que poder é poder, porque a etimologia da palavra poder é explodir alguma coisa, aquilo que causa explosão. E o que o poder de Deus faz? Destrói as obras das trevas. Então, por que poder? Que vem da origem de dínamos, que dá origem a dinamite. Porque Jesus nos revestiu de poder, para que através dessa bomba, aonde estiver a enfermidade seja explodida e chegue à cura. Aonde os demônios estiverem dominando, esse poder destrói as fortalezas das trevas. Aonde o poder está, não tem depressão. Aonde o poder está, não tem miséria. Aonde o poder está, não tem morte. Aonde o poder está, não tem suicídio. Aonde o poder está, não tem tristeza. Aonde o poder está, não tem derrota. Aonde o poder está, Deus triunfa sobre as trevas e sobre... Jesus vem manifestando isso. E no capítulo de número 5, Jesus vai chamar os seus discípulos para passar para o outro lado, conforme o próprio Paulo cantou nessa noite, confirmando a palavra que Deus mandou pregar nessa noite. E como outras pessoas que usou da palavra e da oportunidade que teve, antecipou aqui, falou acerca de passar para o outro lado. Jesus olha para os discípulos e diz para eles: vamos passar para a outra margem, vamos passar para o outro lado. Logo após de pregar uma grande mensagem sobre a parábola do semeador, ele diz aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eu acho interessante, porque muita gente apresenta essa parte de maneira aplicativa, como que Jesus está afirmando que eles vão chegar do outro lado, e a tempestade vem, eles são acometidos pela tempestade, mas a tempestade não impede eles de chegarem do outro lado, porque Jesus já tinha dado uma conclusiva: vamos passar para o outro lado. Então eu já vi muita gente aplicar isso, só que Deus abriu os meus olhos para enxergar algo que a igreja ainda não enxergou. É por isso que eu falo que pregadores foram chamados para falar aquilo que a igreja não viu quando a igreja leu. Porque não teria sentido você adorar, cultuar e ter que dedicar alguns minutos para me ouvir falar aquilo que você pode ver quando você mesmo lê em casa. Então pregadores foram chamados para falar o que a igreja não viu quando a igreja leu. É por isso que Paulo diz que nós ministros somos dispenseiros dos mistérios. O que é mistério? O que está escondido. E o que é que está escondido aqui? Nesse vamos passar para o outro lado.
é que Jesus disse: só vai passar eu, Pedro, Tiago, João, só ele e os discípulos. Antes dele falar, vamos passar para o outro lado, está um monte de gente com ele, e ele vai pregar uma mensagem, que é a mensagem do semeador, e vocês vão ver que quando ele acaba de pregar a parábola do semeador, ele tem que explicar para os discípulos, mas vocês não querem saber por quê? Vocês querem saber por quê? Jesus disse: sabe por que eu prego em parábolas para eles? Para que eles, tendo ouvido, não escutem, para que tendo olhos não enxerguem, para que não chegue ao entendimento deles o que está sendo falado. Jesus está falando: existem segredos dos céus, existem verdades espirituais ocultas de Deus, que Deus não reparte com multidão, Deus reparte com quem é discípulo. Isso significa que existem pessoas que estavam presentes na mensagem que chegou do semeador, que não estavam inseridas no clã de pessoas qualificadas como discípulas. E agora Jesus diz assim: vamos passar para outra margem. E o texto diz assim: e deixando ele a multidão, entrou no barco com os seus discípulos. E qual é a verdade revelada aqui? Que passar para o outro lado não é apenas uma promessa conclusiva de que não importa a tempestade, mas você vai chegar. Não é apenas isso. Passar para o outro lado significa tá na hora de deixar o nível de pessoas que não tem o entendimento da profundidade e passar para o outro lado para viver experiências que não é todo mundo que pode viver. Quando Jesus diz: vamos passar para o outro lado, Ele está deixando uma grande multidão para trás, e agora vai levar uns discípulos a terem uma experiência que quem estava ouvindo aquela mensagem não tem com Ele. Passar para o outro lado é subir de nível. Diga comigo: passar para o outro lado é subir de nível. Diga: passar para o outro lado é ver o que ninguém viu. Passar para o outro lado é enxergar o que nem todos enxergam. Quem está disposto a entrar no barco e passar para o outro lado com Jesus, deixar a multidão e passar para o outro lado. E aí ele entra no barco e dorme. Diz assim comigo: quem quer passar para o outro lado tem que enfrentar a experiência do silêncio de Deus. A expectativa de que se tem é que assim que nós vamos passar para o outro lado para viver o que a multidão não pode viver, nós vamos entrar no barco e vamos ouvir uma série de coisas que a multidão não ouviu. Mas não começa assim. Passar para o outro lado e subir de nível começa com ter que entender o silêncio. Jesus dormir é ficar em silêncio, e quando ele fica em silêncio, a tempestade vem sobre o mar e começa a dar pancadas fortes, de onda forte sobre o barco, encher o barco, e os discípulos ficam desesperados, e nós cantamos o tempo todo: eu posso clamar. Meu Deus, estraguei o hino. Ainda bem que ela não está aqui para ouvir isso, né? Ia me processar por direitos autorais, mas esculhambando o hino da irmã Estela. Tem ninguém filmando aí não, né? Eu acredito. Como é, igreja? Por quê? Só porque estás comigo Nós não cantamos isso? Está errado. Está errado. Ondas de um bravo mar. Ele me ajudou, botou no meu tom. Posso clamar. Olha como melhorou. Vem me ajudar. Quantas vezes nós cantamos isso? Quem já cantou assim? Com muita fé, com muita fé. A gente canta rasgando a alma, né? Está errado. Quando Jesus acordou, o que é que ele disse aos discípulos? Homens de pequena fé. Os discípulos clamando: mestre, 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 clamando a Jesus para acalmar a tempestade. Jesus acorda e pergunta: onde é que está a fé de vocês? Homens de pequena fé. E nós estamos fazendo igual os discípulos: eu posso clamar, eu posso clamar. Jesus estava dizendo: será que vocês não entenderam? Eu tirei vocês de perto da multidão que eu estava pregando em parábola, porque eles não podiam entrar em um nível profundo. E eu chamo vocês para passar para o outro lado, porque o propósito que eu tenho é que vocês estejam em um nível diferente. Aí quando a tempestade vem, vocês clamam. Quem é chamado para passar para o outro lado, irmão, tem autoridade para
para acalmar a tempestade, tem permissão para repreender o vento. Tem coisas que não precisa clamar a Ele, é levantar a mão e repreender usando a autoridade que Ele deu. Ele te chamou para passar para o outro lado, é crescimento, é nível profundo. Mas Ele está em silêncio, clamar a Ele é certo, nem sempre. Pastor, que absurdo, clamar a Deus está errado, nem sempre está certo. Olha o que Jesus disse: em meu nome repreenderão os, em meu nome expulsarão os. Ele está dizendo que quem tem que expulsar os demônios é quem? Quem tem que expulsar os demônios são quem? E por que a gente diz: Pai, expulsa esse demônio, Pai, repreende esse demônio, Pai, repreende esse demônio que está bagunçando a minha casa, repreende esse demônio que está bagunçando a vida dos meus filhos, repreende esse demônio que está bagunçando o meu relacionamento. Ele está dizendo: a autoridade foi dada a você, usa o meu nome, mas quem expulsa é você. O nome é dele, mas quem expulsa é você. A autoridade é dele, mas quem expulsa é você. Levanta e usa a autoridade que Deus te deu. Aí ele acalma a tempestade e pergunta para ele: cadê a fé de vocês, homens de pouca fé? Tudo bem, agora os discípulos já sabem que na próxima tempestade não precisa clamar desesperado, é só estender as mãos e dizer: em nome de Jesus, cala-te, vento. Eles chegam do outro lado, e agora eu preciso concluir muito rápido aqui. Quando eles chegam do outro lado, o texto diz que um demônio, um homem endemoniado, da cidade de Gadara, que compõe aqui uma das 10 cidades que formam o estado de Decápolis, ele vem ao encontro de Jesus, carregado de demônios. E tem gente que não tem noção disso aqui, tem gente que acha que Jesus só precisava libertar o endemoniado. Ele precisava libertar toda a Gadara. Esse demônio, ele traz prejuízos não apenas na vida do rapaz, ele traz prejuízo para toda a cidade de Gadara. Por que ele traz prejuízo? Quando nós temos problema, o que é que nós precisamos fazer? Resolver. Quando temos problema, o que é que precisamos fazer? Resolver. E por que o texto diz que inúmeras vezes os homens se reuniam para tentar amarrar a ele? Porque o problema agora não se estendia mais apenas no campo de vida do endemoniado, mas estava causando prejuízos para a própria cidade. E a cidade se reúne e diz: nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos amarrá-lo, nós precisamos prendê-lo, nós precisamos solucioná-lo. Então Jesus não vai libertar apenas o gadareno, ele vai libertar toda a cidade da Gadara, porque o demônio estava predominando naquele ambiente, o demônio estava bagunçando naquele ambiente, e várias vezes os homens daquela cidade tentaram resolver o problema e não conseguiram. E eles amarravam e se soltavam, e eles prendiam, e eles estouravam as correntes. Só que naquele dia chegou alguém que conseguia resolver o que várias vezes eles tentaram resolver e não haviam conseguido. Escute isso aqui: várias vezes eles tentaram resolver o problema, amarravam, ele se soltava, prendia, ele se soltava, botava a corrente estourava. Mas naquele dia Jesus estava atravessando para o outro lado, para fazer o que a cidade inteira junta não estava conseguindo. Você está entendendo? Levante a mão que eu vou profetizar. Aquilo que você já usou todas as suas forças para tentar resolver na tua casa, para tentar resolver na tua família, para tentar resolver na tua história, Jesus está dizendo: o que você não conseguiu resolver, eu estou atravessando para o outro lado. A minha autoridade está descendo, a minha unção está descendo, e o que você não faz, Ele faz. O que você não consegue, Ele consegue. Aonde você não tem, Ele tem. Aonde você não alcança, Ele alcança. Por que eles não conseguiam? Porque eles estavam usando o recurso humano. Por que eles não conseguiam? Porque era uma batalha espiritual. Aquele homem estava carregado de demônios. Eram cerca de 6.000 demônios. Por isso que o demônio usa um termo militar de Roma, de um do acampamento e da patrulha de acampamento dos soldados de Roma, de um número de 6.000 soldados, de 5 a 1.000 soldados, conhecido como legião.
Somos muitos, portanto somos legião. Eles estão dizendo que tem quase 6.000 demônios dentro desse rapaz. Imagina, a cultura brasileira nos permite enxergar o estrago que um espírito é capaz de fazer em uma vida, porque nós damos nomenclatura para esses espíritos, para identificar as áreas que eles atuam, e a cultura brasileira permite-nos isso. Nós sabemos que, por exemplo, os espíritos que atuam no campo do vício na bebida são conhecidos e identificados como o espírito Zé Pilintra. Espírito que atua no campo da sedução, da prostituição, é o espírito da Maria Padilha, da Pombagira. Agora vocês imaginem, um espírito, quando entra na vida de uma pessoa e domina, o estrago que esse espírito faz. Um espírito. Irmão, quando uma mulher é dominada pela pombagira, ela destrói casamentos de anos, destrói lares, famílias. Quando o homem é oprimido pelo espírito do Zé Pilintra, por causa do seu vício incontrolável na bebida alcoólica, ele larga seu emprego, ele abandona a sua família, ele larga a sua casa, ele abandona os seus filhos. Um espírito. Imaginem quase 6.000 demônios oprimindo a vida daquele homem. O estrago que não estava fazendo. Eles pegavam correntes, pegavam grilhões, tentavam amarrar, ele se soltava, tentava, por quê? Porque era uma batalha espiritual. E quando a batalha é espiritual, irmão, não adianta usar recurso humano. Quando a batalha é espiritual, não adianta usar forças humanas. Existem coisas que só são resolvidas debaixo da unção, da oração, do poder de Deus. A corrente não vai resolver. Pastor, que corrente é essa? Tem coisas que o seu dinheiro não vai resolver. Tem coisas que o seu advogado não vai resolver. Você pode conhecer o vereador mais votado das últimas eleições da sua cidade, mas o vereador não vai conseguir resolver. Você pode ser parente do prefeito da cidade, e esse prefeito não vai conseguir resolver. Porque tem problemas que só se resolve no joelho, só se resolve com poder. O dinheiro não resolve, o remédio não resolve, advogado não resolve, político não resolve. E quando o recurso do homem não resolve, quem resolve é Jesus. Jesus, quem adora Ele aqui, levante a mão. Quem sente a presença dEle nessa bacandarabia, alamara, suria, alamandaraba, uriala, a presença dele é real aqui. Deus está falando para pessoas. Você que disse: pai, eu já fiz de tudo, eu não cruzei os meus braços, eu dei o meu melhor, eu me esforcei, eu já fiz de tudo para esse menino sair das drogas, eu já fiz de tudo para essa filha vir para o teu caminho, eu já fiz de tudo para esse esposo aceitar o Senhor como Salvador, eu já fiz de tudo para largar o remédio, eu já fiz de tudo para receber um laudo diferente, eu já fiz de tudo para essa causa judicial ser ganha. Jesus está dizendo: não deu certo com o que você fez, com a sua capacidade, com o seu poder intelectual, com a sua inteligência, com o seu dinheiro, com a sua influência. Coloca nas minhas mãos que eu faço, coloca nas mãos dele que ele faz, coloca nas mãos dele que ele faz. Uradai andarassuria calamantúria calabarassuria. Sinta de Deus o ambiente mudando. Anjos que percorrem esta casa de oração, com ministros enviados de Deus para trabalhar ao favor dos que hão de herdar a salvação. Do jeito que está não vai ficar. O diabo fez bagunça nessa casa, fez bagunça na tua vida sentimental. Pessoas aqui, pastor, que o diabo disse: ela não vai ser feliz, igual como eu fiz na vida das outras da família. Essas palavras são amarradas hoje, são neutralizadas hoje. Você perde força hoje
Satanás, pega a tua bagagem, sai dessa casa, sai dessa vida, sai dessa saúde. Tem poder de Deus aqui no templo de missões, culto de libertação. Tem poder, tem poder, tem poder, tem. Quem quer, levanta a mão para receber poder, poder. Olha lá. Essas lágrimas não são de derrotados. Essas lágrimas é de quem está entendendo que esse sofrimento foi até hoje. Essas lágrimas é de quem está entendendo que esta palavra é uma resposta. O Jesus que pisou em Gadara está pisando na tua situação hoje. Do jeito que está, não vai continuar. Quem entendeu, glorifica a Deus aí. Pode pedir ao povo para ficar de pé, pastor? Pode pôr o povo sobre os pés? Fica sobre os pés, por favor. O diabo pensou que ia oprimir a minha mente hoje. Ele disse: eu quero ver você pregar com força agora, vestido igual um boneco de posto. Quero ver você pregar com a vontade que você prega, vestido do jeito que você está. Pega descendo, Satanás. Pega descendo, porque a palavra não está na roupa que eu visto. Uracalabaxeia, Urianda labachuri anda la candarápia, Uricalabandarabassuri anda la candarápia, Urianda lamacheia. Com roupa eu prego, sem roupa eu prego. Com terno eu prego, sem terno eu prego. Com roupa eu prego, sem roupa eu prego. Pega descendo, Satanás. Prega descendo, Satanás. Escute. Olha o diálogo de Jesus. Qual é o teu nome? Jesus não conversa esse negócio de você gosta de doce ou salgado? Você gosta de vermelho ou preto? Qual é a cor que você prefere? Pode ser o Cléber. Você põe ela para acordar que hora? Qual o horário que você deixa ela dormir? Não. Jesus não perde tempo entrevistando Satanás. Quando o diabo se identificou e disse: somos muitos, Jesus disse: não importa, pega a tua bagagem e sai em retirada. Olha o que o diabo fez. Não nos tire da cidade. Permita-nos que nós venhamos entrar onde? Aonde? Quem está pedindo? Quem está pedindo para entrar nos portos? Quem está pedindo para entrar nos portos? Diga assim comigo: um pedido a Deus é uma oração. Sabe o que é que eu vejo aqui? Você vê o diabo dizendo assim: deixa-nos ou manda-nos para os porcos. Eu vejo o diabo orando e dizendo assim: eu quero os porcos. E aí o texto diz logo em seguinte assim, ó: e Jesus os permitiu. Pela primeira vez. E aí eu disse: meu Deus, o que é isso aqui? O diabo pediu o que os demônios pediram. Jesus deixou os demônios viverem o que os demônios pediram. Aí eu pensei que a resposta seria diferente, mas o Espírito Santo veio na contramão da lógica e disse assim: Ruirã, se até os demônios viveram o que oraram, imagine os meus filhos. Se até o demônio disse: eu quero os porcos, e Jesus, já que tu pediu, vai. Imagine a sua oração. Quem disse que você não vai viver o que você ora? Deixa eu dizer. Diga assim comigo: de onde veio esses porcos? Infelizmente não dá para eu trazer os pontos que eu queria abordar. Quem sabe em uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Mas nós sabemos que o pastor há de ouvir comigo que aquele ambiente é proibido porcos, porque Deus tem uma tradição com aquele povo, e Deus tem uma forma de se relacionar com eles, onde Deus impõe até o cardápio de comida deles.
Sabe, hoje, os crentes de hoje, irmão, tem que tomar cuidado até com o que fala. Porque se o pastor trouxer uma palavra que descer do trono aqui, tem gente que diz assim, não vou mais congregar aqui não. Tem gente querendo escolher, que é que vive o que não vive, o que vive o que não vive. Os judeus com Deus, a aliança era tão forte, que até o que eles iam comer era Deus que dizia, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. Os crentes de hoje é Nutella que fala, né? Nutella, não fala de Nutella não, que eu gosto de Nutella, irmão. Fala Nescau, tem Nescau e o outro é o quê? Eu nem sei qual é o outro, que eu nem gosto do trem, como é? É Todd, né? O povo fala Nescau é melhor que Todd, né? Crente Todd. Eu nem gosto desse trem, Nescau. Tem crente Todd. Olha isso aqui, a forma deles se relacionarem, até o cardápio deles era Deus que direcionava. Para eles, tá? Não estou proibindo você comer carne de porco, não. Para depois você não dizer, o pastor Irã veio aqui, pregou doutrina, impedindo a gente de comer carne de porco. Isso aqui é uma lei judaica. Eles não podiam nem ter contato direto, nem toque. Olha o que o povo está fazendo lá dentro, diga, vendendo porcos. Se eles vendem é porque tem gente que compra. Se tem gente que compra é porque tem gente que compra. Diga assim comigo, os porcos ali eram a revelação que lá dentro eles estavam criando o que Deus tinha proibido. Você lembra da bagunça toda que eu falei no início, que o demônio estava fazendo em Gadara, que os homens tiveram que se reunir para tentar resolver? Sabe por que Gadara estava toda bagunçada? Porque o demônio estava fazendo a bagunça. E sabe por que o demônio estava fazendo bagunça? Porque ele tinha entrado pelo portal da desobediência. Eles estavam criando o que Deus havia proibido. Escute isso aqui. Quando Jesus diz, saia então pelos porcos. Eu sempre falo isso aqui. Ainda bem que não existe nem outra porta aqui. Quando acabar o culto agora, a gente vai sair por onde? Nós vamos sair por onde? Então, o pastor vai abrir aqui um negócio aqui e a gente vai sair aqui pelo lado, tá bom? Nós vamos sair por onde? Porque a gente entrou por onde? É o que o demônio está dizendo. Ele está dizendo, nós queremos sair pelo mesmo lugar que nós entramos. E quando você cria o que Deus diz, não crie, você abre portal para o demônio entrar. Só que pelo mesmo lugar que ele entrou, ele vai sair. Pergunte para mim por quê? Porque o que você estava criando, Deus vai jogar no mar. Deus não apenas tirou o demônio, Deus tirou o que estava atraindo os demônios para dentro de Gadara. Alguém perguntou para mim por que os porcos pularam no mar? Porque Deus estava limpando a cidade do pecado que Deus havia dito, não quero porco aqui. E eles começaram a criar, vender, comer. Deus disse assim, foi por aqui que o demônio entrou. Se eu tirar o demônio volta de novo. Então eu tenho que fechar a porta. Esse negócio aí que está acontecendo, essa conversinha pelo celular, essa conversinha pelo WhatsApp, pelo Facebook, esse negócio dessa conversinha com o ex, você aí, varão, vigia. Você aí, varão, vigia com essas propostas de Satanás. Isso é porco que o diabo está querendo entrar. Joga esse porco no mar do esquecimento em nome de Jesus. Pergunta para mim o que é mar? O que é mar? O único lugar que dá amnésia é em Deus, quando Deus quer ter amnésia. Uma vez eu falei, Deus tem amnésia. Disseram, o sangue de Jesus tem poder. Aí, ó, foi cursar a faculdade teológica, tá maluco. Deixou a letra subir para a cabeça. Está até dizendo que Deus tem amnésia. Olha o que Deus diz: dos vossos pecados não me lembro mais. Esqueci. Como o Senhor fez para esquecer? Lancei no mar do esquecimento. Jesus está pegando os porcos, que é o pecado, e lançando ao mar, dizendo, eu fecho a porta e o diabo não bagunça mais. Quem entendeu, levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Levante a mão e adore. O demônio está caindo hoje. O demônio está caindo hoje. O demônio está caindo hoje. Tem limpeza na tua casa. Tem limpeza na tua família. Tem limpeza na tua família. Tem.
Alabassore mantere biaçai, o clamande faço papachai. Oh, aleluia, aleluia. Assim diz o Senhor: o Marcelo é meu, descanse o teu coração, porque eu estou trabalhando e o Marcelo é meu, eu vou usar na terra dos viventes, aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe a esposa do pregador, Deus abençoe o pregador. Que coisa gostosa, aleluia. Com gravata ou sem gravata, prega. Paletó ou sem paletó, prega. Alguém perguntou para mim: pastor, na sua igreja tem doutrina? Eu falei: tem, é de Cristo. Então vocês usam gravata. Eu falei: ô abençoado, gravata não é doutrina, é uso e costume. Doutrina é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Doutrina é: se te bater na cara, dá outra face. Se te obrigares a andar uma milha, vai com ele outra milha. Doutrina, aleluia, aleluia. Doutrina de Cristo não é gravata. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, se arrepende, conserta com ele, depois vem ofertar. É doutrina. Doutrina é: ame o teu irmão. Se você não ama o seu irmão que vê todo dia, como amará a Deus que não vê? Doutrina. Aleluia. Vai voltar em nome de Jesus. Senta um pouquinho, nós já vamos embora. Paulo Márcio, um beijo no seu coração. Dê um abraço na sua esposa. Eu estava pregando na vigília e ela gritando, e quanto mais grita, mais eu prego. Deus abençoe sua vida. Rafael, Deus abençoe. Irmãos, vamos, cadê o Joaquim? Vem cá, o Joaquim, o pai de Joaquim e a mãe de Joaquim. Cadê a namorada do Joaquim? Já foi a Helena? Irmãos, é com muita alegria que eu quero apresentar o Joaquim, fruto do amor do Aurunélio e da nossa irmã Jade, né? E eu fui lá, vou pegar. Eu fui lá ontem, já estava na rua já, tão novinho andando, né? Então está aqui o Joaquim. Nós vamos apresentar a Jade. O Aurunélio é responsável de ensinar ele o caminho que ele deve andar. Vem cá, irmão Leandro, me ajuda. Nós não batizamos criança, nós apresentamos criança. E nessa apresentação nós vamos orar. Eu vou orar pelo Joaquim, vou orar pelo filho do Joaquim, vou orar pelos netos do Joaquim. Eu quero batizar o Joaquim, consagrar o Joaquim, casar o Joaquim e apresentar o filho do Joaquim aqui nessa igreja, em nome de Jesus. O ciúme do vovô. Vovô vai te pegar já, meu anjo. Nós só vamos. Estende as mãos para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti essa criança, o Joaquim. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pela vida dele. E agora nós apresentamos e pedimos ao Senhor que ele possa crescer nos teus caminhos, viver a sua verdade e andar, meu Deus, sobre a tua palavra. Que ele possa crescer com saúde, trazendo alegria para os pais e, acima de tudo, ser um instrumento usado em tuas mãos. Nós apresentamos Joaquim ao Senhor e assim o fazemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Tira uma foto, Moé. Karine, vem cá, nós já vamos encerrar agora. E eu gosto de apresentar menino. Vem cá, a Karine. Tem alguém para Jesus hoje? Tem alguém para querer aceitar Jesus hoje? Vem cá, a irmã Daniela também. Vem cá, cadê a irmã Daniela? A irmã Daniela está completando 17 anos, a Karine 35. Irmãos, é hoje, né? Hoje é aniversário da irmã Daniela, da nossa irmã Karine. Eu tenho muito orgulho de ser pastor de vocês, tá bom?
tenho uma alegria hoje de poder estar orando por essa data. O meu desejo é que essa data se repita por longos e longos anos e que venha com saúde, com paz e com muita prosperidade. Vamos abençoar essas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero neste momento abençoar as tuas filhas, que hoje está completando mais um ano de vida. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem ajudado, até aqui o Senhor tem abençoado. Continue abençoando as tuas filhas, usando para a tua glória, para teu louvor e para a tua adoração. Nós abençoamos as tuas servas agora, e assim fazemos, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Realiza o desejo do coração das tuas servas. Se estiver de conformidade o teu coração, nós abençoamos ela agora, em nome de Jesus. 1, 2, 3, vai! Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoa e te dê santidade. A vocês desejamos muita felicidade. Aleluia! Glória a Deus. Fala para o teu irmão, escola dominical, domingo 9 horas da manhã. E à noite? Amanhã tem? Não é hoje não? Estrogonofe? Põe a mão. Olha o Alan orando por você. É hoje, irmãos. Os jovens. Acabou, já acabou. Está tão bom que já acabou. Pastor, obrigado. Muito obrigado, tá bom? Parabéns. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Eu fui pregador itinerante por 10 anos. E eu me orgulho dos pregadores itinerantes. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua esposa, tá bom? Deus abençoe vocês. Estende as mãos. Obrigado, irmão Leandro e o irmão Lindomar. Fizeram a calçada ali, ó. Beijo para vocês. Só que amanhã, só os homens que eu congrego aqui, levanta a mão que não vai trabalhar amanhã. Levanta a mão, os homens que não vai trabalhar amanhã. Pronto. O Luiz, você levantou a mão, Luiz Vicente? Quem não vai trabalhar amanhã que congrega aqui, que é homem? Pronto, amanhã eu espero vocês aqui cedo. Não chega 9 horas não, que 6 horas o sol está quente. Aí vem chegar para trabalhar 9 horas, o sol está rachando. Chega cedo, para nós esparramar aquela brita ali, viu? Os homens. Se os homens não virem, as mulheres vêm. Vem ou não vem? Estende as mãos então. Segunda-feira, equipe louvor ensaio, não é? Estende as mãos. Tem mais alguma coisa? Da virada. Quem for passar a virada conosco, passa lá e dá um nome para nossa irmã Rosana. E o dinheiro também. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não somente agora, mas até o dia da eternidade. Antes do amém, eu profetizo que esse vai ser o melhor final de semana da sua vida e da tua história. E quem crê, diga: está terminado em nome de Jesus.